Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo que hoje vai falar sobre mulheres de fibra. Comigo aqui, Anne Sanders, produtora rural, que é também presidente do Instituto Cultivar Progresso. Anne, seja muito bem-vinda mais uma vez, que já conversamos, na Perfil. E agora você veio de novo falar desse projeto tão bacana que não existia na época, que você veio aqui da outra vez. Estava pequenininho. Olha, uma gratidão estar aqui nessa casa que cresceu. Graças a Deus. E a gente crescendo junto, como mulher, com conhecimento. E aqui estou mais uma vez para falar e contar um pouquinho da nossa história. Primeiro que o livro está lindo. Tá. Olha, é uma obra de arte só da gente olhar aqui. Agora, lindo é o que tem dentro também, a mensagem que ele traz. Me conta, como é que surgiu esse trabalho? Olha, esse trabalho foi um grande sonho. Quando a gente produz uma ação e reação, me impacta como que eu vou transformar isso visto de fora para dentro. O meu maior impacto começou nessa direção. Você vive muito dentro da propriedade e as atividades te consomem o tempo todo. Tu começa de manhã, almoça e termina à tarde. Geralmente eu sou a última que chega em casa, E essa rotina de trabalho é pesada em cima da gente, para controlar, para fazer a gestão, para estar junto, ali na propriedade, colaborando com o todo. Exige muito empenho, muito trabalho da mulher. E como eu gostaria de passar isso para fora da porteira? A minha maturidade, eu me cobrava muito quando eu via pessoas que não entendem, que não são do agronegócio, explanar assuntos que chocavam com a minha realidade. Eu falei, não é isso, não, por favor, eu ficava assim, sabe, querendo falar. E esse sentimento ficou muito enraizado dentro de mim. Aos 66 anos, eu, com a minha maturidade, me permite, eu pedi ao meu esposo a permissão de poder sair da porteira. Ele não queria, porque ele tinha medo que o mundo lá fora às vezes não vai te entender e você vai sofrer, melhor você não ir. Mas tem que falar, E eu disse, mas olha, se eu não falar, quem vai falar? Quem está falando não está falando na nossa linguagem. A gente fez tanta coisa boa, tanta coisa produtiva, tanta transformação. Isso a gente tem que mostrar para os nossos piauenses que a gente pode fazer. É difícil? Muito difícil. Deu trabalho? Muito trabalho. Muito pensamento, muito sonho, muitas ações ali borbulhando dentro da gente. Mas a gente estava e estamos vencendo. Para mostrar esse agro responsável, um agro que transforma, E o meu maior sonho era sempre de contar essa história, de passar essa história. Como que eu vou fazer? Eu falando, já não era mais suficiente eu falar. Eu falava, era convidada para falar, mas eu queria uma história mais palpável. E essa história, eu tinha que tecer a fibra da mulher, de fibra. E eu tinha que colocar numa revista, num formato de revista, ações que contassem uma história. Mas eu queria também mostrar que mulheres estavam junto num grande book de valor, contando a performance, as histórias dela. Porque a conexão mulher de fibra, ela é muito forte, ela conecta mulheres. A minha dificuldade, eu me deparei com várias dificuldades de outras mulheres de fibra, com propósitos, com lutas, com desafios, do dia a dia, e outras executivas
que também, dentro do seu ambiente de trabalho, eram impactadas em ter que provar que elas sabem, que elas estão preparadas, que elas são profissionais. A história de uma ajuda a solidificar a história da outra, o desafio de uma, a experiência que você passou aqui, passa para outra, né? É essa rede que você falou. Passa. E assim, eu sempre recebo as mulheres assim, eu te recebo e você me recebe. E juntas a gente é mais forte, porque temos fé, temos força e somos felizes. E a gente começou a impactar as outras, que essa felicidade formou essa roda gigante que hoje as mulheres precisam. O mundo é muito de provar, de trabalhar, é uma exigência contínua. E essa roda, ela faz a gente desacelerar, a gente primeiro pensar na gente, ter a nossa fé com o nosso interior, buscar a nossa força em algo que nos ajude e concluir nossos sonhos e ser feliz. Então, esse livro, esse book, essa revista, eu acho que ela é tudo nesse universo para movimentar essa roda e dizer, mulher, você também está aqui dentro. Você faz parte desse mundo. Vamos girar juntos, porque eu acredito que essa ligação, esse elo, é a nossa força. E é a exaltação ao protagonismo feminino que é tão necessário, né, Anne? Muito, muito. A gente sente muitas mulheres caladas, às vezes impactadas. Elas buscam, às vezes, até um argumento que a saúde mental ela está dentro do coração da gente. A gente tem que buscar aqui dentro. Porque esse mundo de oportunidades exige pessoas fortes e com essa saúde mental bem forte aqui dentro do coração. Ela tem que estar aqui, pronta para movimentar tudo que vem pela frente, as nossas demandas, né? Agora eu quero saber um pouquinho mais do Instituto Cultivar Progresso, que você faz um trabalho extremamente necessário no Piauí. E eu estou com uma frase aqui sua, compartilhando responsabilidades para transformar realidades. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa transformação social que vocês promovem, que é tão bonita, valiosa e necessária. Olha, um movimento ele tem que ser íntegro, ele tem que ser cauteloso. E assim, por abraçar causas do invisível tornando visível, a gente movimenta um movimento social. Então, nós temos um compromisso de olhar e também transformar. E isso é uma frente junto ao Instituto que ele está a serviço do agro. O que deu certo para mim, ele foi para dentro do Instituto, com toda essa minha expertise de praticar dentro da propriedade, que está tudo aqui demonstrado, todos os pilares, como que a gente cresceu, como a gente transformou, como que nós tivemos que crescer aonde a gente estava com a nossa mão de obra, né? Todo esse movimento para conseguir hoje ter uma certificação internacional, né? E ter outra certificação, o Better Cotton, né? Que também o nosso algodão é 100% certificado, rastreado, e é uma fibra que dali vem o grande sonho. Eu falo, eu sou Anne Sanders, eu me tornei essa Anne Sanders plantando algodão, porque a diversidade é muito grande, mas o resultado dessa demanda, dessas lutas, desse cuidado, o olhar constantemente no campo, a gente não consegue, são 6 meses que impacta a vida da gente, os olhos, a essência de mulher e de um homem, caminhar nos campos e proteger aquela planta e ver a saúde dela e ver o que ela precisa para produzir, porque a sustentabilidade está na produção. Se nós não somos suficientemente produtivos,
o negócio não é sustentável. Então, para você fazer essa corrente de sustento, a mulher cumpre um papel muito importante dentro da porteira. E aí, muito mesmo antes de falar na mídia de ESG, você já atuava com ESG na prática. Primeiro, você entendeu que no município de Sebastião Leal, você não podia crescer sozinha, Não. prosperar sozinha, sem dar emprego, renda e fazer com que todo mundo crescesse também, né, com capacitação, com estudo, com uma profissão. Quando vocês chegaram lá nesse município, você é gaúcha, né? E foi para o Piauí. Como é que foi essa chegada? Que cenário vocês encontraram e como está hoje? Olha, foi um impacto para mim, porque a viagem toda, quando eu chegava no Piauí, eu via muitas carências. E uma das maiores é aquelas mulheres tinha aquela cadeira de fio e elas estavam sempre ali, olhando quem passava naquela estrada, que era uma coisa nova, né? Então, elas não tinham energia, não tinha, é carente mesmo. Então, aquilo foi o meu primeiro impacto. O meu segundo impacto foi chegar no município, né, e ver a condição que estava me cercando. O que aquele município ia praticar comigo, as boas práticas. O bem-estar deles era o bem-estar nosso. Então, isso estava dentro da nossa propriedade, né? O colaborador que come e que dorme e que passa num ambiente colaborativo, o resultado vem no campo. As máquinas estragam menos, ele trabalha mais feliz. Tem então, carinho, né? Exato, cuida das máquinas, porque é um alto investimento uma máquina, é um custo muito alto que a gente tem que tirar do campo. E esse movimento me fez praticar. Primeiro eu fiz dentro de casa e fui trabalhando aquela educação. Coloque o lixo no lixo, todo o passo a passo da educação de uma cidadania. Então, eu praticava isso constantemente. Olha, coloca o teu papel de bala aqui, o teu cotonete não vai dentro da bromélia, dentro da planta, dos vasos, do sanitário. Então, tudo isso a gente teve que trabalhar, porque eles não estavam preparados para tudo aquilo, né? Era uma oportunidade, né, deles receber um ambiente diferente. E eles não tinham isso na sua convivência. Então, eu digo, aquele jardim colaborou com todo o progresso daquele grupo, do nosso grupo, daquela propriedade, das propriedades do município. Porque hoje, para mim, reflete já no município o que a gente pratica dentro da propriedade. E também reflete já nos estudantes. Eles têm sonho de trabalhar na Fazenda Progresso, no Grupo Progresso. Então, isso foi uma conquista positiva que transformou numa ação coletiva. Então, é nesse pensamento hoje que eu acredito que a mulher, ela cumpre um papel muito importante na sociedade onde ela vive. Agora, Anne, quando eu vejo esse livro aqui, Mulheres de Fibra, eu tenho a sensação de que está sendo cumprida uma missão muito especial de vocês, porque, me corrija se eu estiver errada, muitas vezes o agro se comunica para o agro. A gente tem a impressão, a gente que está fora da porteira, a gente tem a impressão de que todo mundo no meio, né, no meio rural, no trabalho que vocês realizam, todo mundo se conhece, todo mundo sabe a excelência do trabalho que vocês realizam. Mas para fora essa comunicação não chega. Um trabalho como o que vocês fazem lá no Piauí, por exemplo, e tantas outras mulheres, a gente não tem essa informação. Claro que agora aqui a Caras, nós temos o Caras Country, podemos conhecer um pouco desse universo, dar voz e visibilidade, mas não é comum. O agro se comunica com o agro. E quando eu vejo essa obra aqui, eu vejo que vocês estão rompendo essa fronteira, né, para que outras populações consigam ter esse recado que está tão bem dado aqui. Exatamente. Falar dentro do nosso quadradinho é muito fácil.
né? Eu entendendo o agro e você entendendo o nosso assunto, ele já é prático, diferente de fora da caixinha. As pessoas não têm noção de o que é uma soja, o que ela gera, o que ela produz, o que custa para ela produzir, como é produzida. É muita informação técnica, é complexo demais para você estar falando para uma pessoa que está fora. Então, esse movimento permite a gente fazer o movimento inverso, trazer pessoas para o nosso convívio, para que elas também construam o pertencimento da produção, para que elas, quando comem uma fruta, um alimento, elas saibam que lá no campo tem gente produzindo para movimentar toda essa segurança alimentar, né? E a gente, lá no passado, a gente era visto como os colonos da terra. Hoje, o agro é chique. Ele ficou muito chique, ele criou um valor. Ele cresceu, ele subiu, ele mostrou que a produção é que vai gerar riqueza, a grande riqueza do país. Então, as cidades são os grandes consumidores e o campo são os grandes produtores. E, mais uma vez, é um fio se tecendo. E nós estamos tecendo um fio de uma sociedade melhor, maior, né? Com esse fio aqui que a gente quer, essa conexão, esse valor, o valor agregado aos produtos, de como eles são produzidos hoje, né? As pessoas já estão procurando o conceito da produção. Elas já querem saber como que é plantado, como é que é a semente, como que é o algodão, quanto tempo ele está no campo. Isso tem que crescer. Esse conhecimento, essa vontade do saber e do conhecer, ela tem que ser estimulada. E aí a gente começa a fazer novamente essa roda girar, né? Mais e mais pessoas, mulheres, que têm o impacto, que a gente sofre alguns impactos dentro de casa e fora também, a gente traz, vamos juntas, vamos fazer um reconhecimento, uma visita, vamos fazer um pertencimento da terra, porque quando tu olha o algodão, você consegue visualizar nele a produção, a terra e o produto. Então, quando uma mulher de fibra chega naquele chão, ela é impacto para ela é tocada. A gente faz esse movimento muito bem construído, né, para ela entender o valor dela estar ali também e dela estar fora também, porque quando ela chega, ela já deixa cargos e funções, ela só entra como mulher essência. E nessa entrada dela a gente já vê que a energia transcende, a expectativa dela transcende. Ela veio buscar algo a mais e ela é tocada pela produção e pela persistência. A persistência, a produção, a conexão. Já pensou quanta coisa que uma mulher pode ser, pode ter e pode fazer? Olha, é uma grande telha. Agora, Anne, quem está começando agora, não sei, uma sucessão familiar, está tendo que começar a lidar com uma fazenda agora, não entende nada e está começando. Hoje tem uma Anne Sanders e tantas outras mulheres que ajudam a trilhar esse caminho. Eu imagino que quando você começou, você teve que desbravar um terreno majoritariamente masculino em termos de trabalho, de negociações. Qual foi o principal desafio e que mensagem você deixa para essa mulher que está nos assistindo? Olha, quando eu comecei tão assim, tão menina, tão inocente, e eu achei que cuidando da minha casa eu já estava contribuindo muito, mas eu me deparei que não era só da minha casa que eu tinha que cuidar. Eu tinha que sair da casa. Eu já saí de dentro da minha casa para ajudar em toda a estrutura de sede. Faltava cozinheira, eu tinha que resolver.
os quartos, a reforma, a cama, lavar roupa. Então, a preocupação por esse colaborador estar ali e o bem-estar já, se eu moro bem, eu tenho que fazer ele morar também, né? Para a gente conseguir, numa harmonia, ter um resultado de relacionamento. Então, a mulher vai tecendo todas essas fibras, né? Vai transformando, vai falando entre linhas para o marido, né? Olha, eu sou eficiente, eu estou te ajudando, aqui está ficando diferente com a minha chegada. Então, a mulher sempre trabalha provando que ela vem por uma missão, por um trabalho de crescimento, de ajuda. Então, foi assim que eu entrei nesse circuito todo de atividade rural. Mostrando trabalho, mostrando competência. Primeiro para o marido, cuidando da sua casa e colocando comida em tantas casas ao redor para que todo mundo fique bem. Né? É isso aí. Olha, Anne, que orgulho seus filhos devem ter de você, que orgulho que você é para tantas mulheres do agro, do Brasil e do mundo. Eu queria agradecer a tua presença aqui, muito obrigada, uma agenda apertada dela aqui em São Paulo, viu, gente? Mas ela conseguiu vir a dar essa palavrinha para a gente. Obrigada, muito sucesso e que essa mensagem propague para muitas mulheres. Olha, um beijo no coração, não desistam, persistam e pensem no coletivo, porque a gente se fortalece e a nossa força, a nossa junção de almas faz um mundo melhor. Vamos nessa. Conte com Mulher de Fibra. É isso aí, Anne. Olha, já vou me despedir do pessoal aqui. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima.